E aí, gente, tudo bem? Seguindo aqui a nossa série sobre os sinais da criança interior ferida. Se você não sabe o que é essa história de criança interior, assiste o meu primeiro IGTV, que eu dou uma pincelada lá no assunto para você entender do que a gente está falando. E hoje eu vou abrir um pouco mais sobre 6 sinais que nós estamos comentando aqui dessa criança interior ferida, que traz registros de dor, que traz alguns traumas ou algumas situações que ficaram inacabadas ali na sua história, para que a gente possa se identificar, porque eu acredito que a partir da identificação, da tomada de consciência, que eu posso atuar e trazendo aí o resgate, a cura, o despertar dessa criança para abrir caminho. Então, vamos lá. Primeiro sinal que eu quero falar com vocês é daquela pessoa que vive para agradar os outros. Uma pessoa que faz isso, gente, deve ser muito doído, porque você precisa em algum momento negar a si mesmo. Para atender as necessidades dos outros, você vai precisar em algum momento abrir mão de você. E se isso tá dentro de um contexto de servir, de demonstrar amor, tá tudo bem. O problema é que geralmente, no caso aqui que a gente tá falando, isso é intenso, isso é pesado, isso te desgasta. Sabe, quando você tem a necessidade de se colocar, mas você se sente muito inseguro e muito frágil, e aí você teme que se você se coloca como você quer, como aquilo que você acredita, você vai afastar a pessoa que você ama de você. E aí, para isso, você esconde então as suas necessidades, os seus desejos, você se nega para poder satisfazer o outro. E aí você se anula. Isso não é bom, isso traz feridas, isso reforça feridas lá de trás. O segundo sinal que eu quero trazer para você é uma pessoa que se critica demais. Então, essa crítica demasiada, né? Você se exige demais, você se sente escasso. Isso mostra pra gente alguém que ao longo da sua vida, da sua história, talvez teve aí cuidadores que foram muito duros nas suas disciplinas, tiveram críticas muito severas com você, que te feriram muito na infância, te fizeram se sentir insuficiente, se sentir incapaz. E aí pode ser que você internalizou a ideia de que você não é bom e que se você não for muito crítico, você não consegue ser suficiente. E aí você passa então na sua vida adulta a assumir o lugar desse adulto severo e crítico com você mesmo. Sabe aquelas promessas que a gente faz? Tipo, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. E aí você faz essa promessa, ninguém nunca mais vai me criticar. E aí é que tá o problema. Porque para ninguém nunca mais te criticar, você entra nesse lugar de quem se critica. Então você se critica antes que alguém venha fazer isso. Mas aí você se torna duro e exigente e rígido consigo mesmo. E aí você não valoriza as suas conquistas, as suas produções, os seus feitos. E sempre tá faltando, sempre tá escasso, e isso não é bom. Isso traz mais dor, isso traz mais insatisfação, e isso te leva a caminhos, né, que pode somatizar, que pode trazer outras consequências, né, psíquicas para você. O terceiro sinal, né, é uma pessoa que duvida da sua capacidade, que está sempre se sentindo inseguro. Cresceu também dentro desse ambiente crítico, né, mas as suas opiniões nunca eram validadas. Então tudo que você dizia, ai, você não sabia disso? Ai, todo mundo já sabe disso. Ai, por que você está falando disso? E aí você foi sentindo que tudo que você carrega não tem valor. E aí você vai se sentindo incapaz, inseguro, invalidado e com a necessidade de que alguém te afirme o tempo todo. A insegurança é tão grande que para falar sobre um assunto, que para se apresentar, para postar uma foto, para poder conversar com alguém, você precisa sempre ter alguém que te fale, não, tá bom, não, tá certo, não, pode ir, não, é isso mesmo. E aí você vai se anulando e acreditando que você não tem nada para contribuir. Você tem uma história, você tem as suas experiências e você é único. E isso tem valor. Mas uma criança que foi muito ferida e muito marcada, né, vai duvidar da sua capacidade, vai se sentir insegura, vai ter dificuldade de se expor nas relações, nas apresentações, nos seus objetivos, nos seus projetos. Uma outra característica, quarta característica, é uma pessoa que diz sim para tudo e todos. Gente, talvez em algum momento da sua vida você disse um não que não foi muito bem acolhido, não foi muito bem recebido. Cada situação tem um contexto, cada situação tem uma história, né? Mas aí você passa, talvez isso foi tão reforçado na tua infância,
que você passa a acreditar que você precisa dizer sim e está sempre disponível para ser acolhido, para ter um espaço, para ser aceito. Só que quando você diz sim para os outros, muitas vezes você vai ter que dizer não para você. E aí fica desbalanceado essa relação. E aí essa relação com a pessoa mais importante para você, que é você mesmo, fica descompensada. E aí isso vai trazendo mais dor, mais negligência. Então a gente precisa parar e rever o que está por trás dessa necessidade, dessa dificuldade em dizer não, dessa dificuldade em pôr limites. Porque os limites, eles são saudáveis para nós e para as nossas relações. Tem uma visão pessimista de si mesmo. Então, uma outra característica que eu quero trazer aqui para vocês dessa criança interior ferida é aquela pessoa que sente que as coisas ruins só acontecem com ela. Então, tudo que é ruim acontece com ela. Ela olha o mundo com uma maneira muito negativa, uma maneira pesada, né? Todos os significados levam ela para baixo, né? Denigre a imagem dela. E ela muitas vezes vai se vitimizar, porque tá tudo tão ruim, é tudo tão ruim só com ela, que ela vai se vitimizando. E nesse caminho da negatividade, ela vai perdendo as forças. É como se isso sugasse as energias, e aí você não tem mais motivação, inspiração para fazer nada. Tudo vai se tornando muito difícil, muito pesado. Como se você... Eu gosto muito de usar o exemplo da toalha, né? Uma toalha de banho é leve, mas encharca ela, molha ela para você ver, ela fica pesada, né? Então, a negatividade faz isso com a nossa toalha, ela encharca. Então, você precisa torcer, olhar para aquilo que você não precisa carregar, se livrar desses pesos e aí tornar a vida mais leve e, de certa forma, mais positiva. Eu não trago aqui a questão da positividade como algo ideal, de outro mundo, fantasioso, não. Mas, às vezes, a gente não precisa olhar como se o mundo todo fosse contra nós. Troque as lentes, torce a toalha e experimente uma vida mais leve. Você vai ver que isso vai fluir muito mais para as suas buscas, né, para os seus ideais. E o último sinal que eu quero dividir com vocês, se sente insuficiente. Mesmo sendo, né, ali, mesmo todo mundo afirmando que o que você faz é bom, tendo um perfeccionismo tão grande para você tentar dar conta daquela sensação de insuficiente, né, para você tentar suprir aquela escassez que isso te fere. E aí você se desconecta de si mesmo e você tá sempre fazendo muito, muito, muito. Você sempre tem que fazer mais, você sempre tem que fazer mais, nunca tá bom. Eu me identifico muitas vezes com isso, porque às vezes eu me estico em fazer um monte de coisa e no final eu falo, ai, ainda tá faltando, ainda não tá bom bastante, ainda não é suficiente, né? Mas isso vem com um registro de que talvez você nunca foi validado, você talvez nunca se sentiu, né, reconhecido naquilo que você fez. Ou talvez, às vezes, até com uma boa intenção, né, dos pais de trazerem o seu melhor, porque sempre acreditaram muito em você, acabam cobrando um perfeccionismo que não é alcançável. E aí você vai registrando de que não tá bom, nunca tá bom, sempre precisa de mais. Às vezes na sua história, você pode ter sido uma criança que não teve os pais presentes e que talvez você teria a atenção deles se você fizesse algo totalmente perfeito. E aí você vai internalizando que para você ter as pessoas que você ama por perto, ou para você ser reconhecido, para você ser validado, para você ser aceito, para você pertencer, você precisa ser muito, muito bom. E aí é uma exigência que passa da excelência e que desgasta, que te exige, te suga, porque nunca vai estar bom. Por melhor que seja, por melhor que os outros digam que está, você não se contenta, você não se sente suficiente. Isso é um sinal de que existe registro aí na sua história de dor, de frustração, ou mesmo traumas que ficaram marcados e que hoje você vive a partir das crenças que você internalizou com essas experiências da sua infância. Então hoje você vive como um adulto que tenta suprir o que faltou naquela infância. Só que se você não se dá conta desse processo para poder ir lá resgatar esse lugar, entender que essa criança está aqui hoje, né, movimentando e mobilizando você com essas ações,
vai ser sempre difícil demais, vai ser sempre inacessível, vai ser sempre inatingível. E isso vai trazendo estresse, estafa, desgaste, muitas vezes até ansiedade e depressão, entre outros transtornos a depender do seu histórico de vida, histórico familiar. Então eu quero te convidar a parar. Claro, gente, isso é só um recorte, ok? Dos principais aí que eu vejo que mais aparecem. Mas para um minuto, se conecta aí com você, perceba se existe alguma situação da tua vida, seja de insegurança, de dificuldade de dizer sim, necessidade de agradar os outros, enfim, que é muito presente, que está te desgastando muito. Provavelmente existe aí na sua história algo que está inacabado e que precisa de um olhar, seja de aceitação, de amor, de acolhimento, que é o que a gente vai falar no último vídeo dessa série, para você poder resgatar, curar essas feridas e seguir o seu caminho. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha conectado aí com você. Se você gostou, deixa aqui nos comentários dúvidas também, para que eu possa no último vídeo então fechar todo esse assunto, e compartilha com seus amigos para que eles possam ir tendo consciência, se dando conta das suas histórias e que existe possibilidade de um caminho, né, muito mais amplo, muito mais leve, de muito mais satisfação, tá bom? Um beijo e uma boa semana para vocês.